E para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa falar com você, eu te convido a abrir a palavra de Deus comigo lá no livro de Marcos, no capítulo 15. Nós leremos os versos 22 e 23. Amém? E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus. Essa é a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra hoje não seja apenas um conceito que alcance a mente dos teus filhos, mas que a tua palavra seja espírito e vida, aperfeiçoando, mudando, Senhor, dando a nós uma nova realidade, uma nova crença, Pai. Realmente possamos crer na tua palavra de uma outra forma e numa outra intensidade, Pai. Fala com os teus filhos nessa noite, no nome de Jesus, amém. Aparentemente esse texto não diz nada, mas ao decorrer dessa mensagem eu creio que você vai entender o porquê que nós lemos esse texto. Inicia dizendo: levaram-no ao lugar do Gólgota. Primeiro nós precisamos entender, levaram quem? E nós estamos falando de Jesus. Levaram Jesus a esse lugar, e esse lugar foi o lugar onde Jesus foi crucificado. E chegando nesse lugar, ofereceram algo a Jesus. Ofereceram a Jesus vinho. E como nós podemos ler, Jesus então ele não aceita tomar esse vinho. Mas qual seria o motivo dessa recusa? Por que Jesus nesse momento não toma esse vinho? A Bíblia fala que Jesus foi conhecido pelos fariseus, pelos religiosos, por bebedor de vinho ou beberrão. Era da cultura, irmãos, daquele povo, o vinho. A prova que o primeiro milagre que Jesus realiza é justamente transformar a água em vinho. Mas o que acontece nesse momento específico que Jesus então nega-se a tomar esse vinho? E na verdade Jesus não estava negando ao vinho, Jesus estava negando ao efeito daquela bebida. Perceba que eles ofereceram vinho com mirra, e a mirra tinha um efeito analgésico. Jesus não estava recusando o vinho, Jesus estava recusando amenizar o seu sofrimento, amenizar as suas dores, porque ele sabia qual era o propósito de todo aquele sofrimento. Essa bebida era dada para todos os condenados antes da tortura, porque para os soldados, irmãos, era prazeroso ver toda aquela tortura. E se a pessoa não tivesse muita força, ela resistia muito pouco à tortura. Então para eles, quanto mais a pessoa resistisse àqueles momentos de tortura, mais prazeroso para eles era. Então eles davam essa bebida para amenizar o sofrimento. E quando Jesus nega aquela bebida, ele está negando amenizar o sofrimento. Mesmo que em momentos antes, Jesus declara ao Pai a seguinte afirmação: Pai, aparta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus diz aparta de mim esse cálice, Jesus estava dizendo: Pai, aparta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. Quando ele declara que seja feita a sua vontade, ele estava entendendo algo muito precioso. Ele estava entendendo que era sim a vontade do Pai que ele sofresse. E a Escritura em muitos momentos revela que realmente a cruz e o sofrimento eram a vontade que Deus tinha para o seu Filho. Em Isaías 53:10 diz que foi do agrado do Pai moê-lo. E aonde que Jesus foi moído? Na cruz. Na cruz ele foi moído para eliminar todo o sofrimento da minha e da sua vida. Você crê que Jesus Cristo já eliminou todo o sofrimento da sua vida? Amém, irmãos? Não amém, irmãos. Esse é o problema da mensagem atual. A mensagem atual tem tentado nos fazer acreditar que nós não precisamos mais sofrer, que Jesus Cristo já sofreu no nosso lugar. E realmente ele morreu a morte que era nossa, ele pagou a nossa dívida, ele nos fez mais do que vencedores. Mas isso não significa que nós não vamos mais sofrer. E isso é a mensagem que muitos querem receber e a mensagem que muitos têm pregado. Mas não é a mensagem de acordo com a palavra de Deus. A mensagem atual tem tirado o homem do sofrimento e colocado o homem numa tranquilidade que nunca existiu e que nunca vai existir, se realmente nós estivermos vivendo a vontade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Olhe para que Jesus viveu, olhe para que os discípulos viveram. A vida deles é tão tranquila quanto a você,
tem desejado viver ou como a que você tem vivido? Era essa tranquilidade que nós desejamos e que nós vivemos? Eu digo nós, irmãos, porque essa mensagem também é para mim. Nós às vezes desejamos uma tranquilidade, irmãos, que não existe. Nós muitas vezes temos ido a Deus com a intenção errada. Todos nós deveríamos ir a Deus com a intenção de descobrir o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente a grande maioria das pessoas que elas se achegam a Deus, elas se achegam, irmãos, na esperança que Deus resolva algo, que Deus faça algo. E não que Deus resolva, e não que Deus não faça. Mas se a pessoa vai buscar a Deus simplesmente com esse desejo, ela vai encontrar, às vezes, não é um Deus real. Deus, irmãos, não está só preocupado em resolver o seu problema. Deus está mais preocupado em que você entenda o propósito e a vontade dEle. E esse tem que ser, irmãos, o nosso coração ao buscar a Deus, descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós queremos simplesmente resolver os nossos problemas e as nossas aflições, nós nos tornamos a geração do analgésico, a geração que quer evitar sofrimento em todo tempo. Nós podemos sim evitar o sofrimento físico em todo tempo. É prova que tem gente que quando pensa que vai dar uma dor de cabeça, já corre tomar um analgésico. Ou seja, eu não quero nem sentir a dor de cabeça. Se eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça, eu já tomo um remédio. E talvez isso fisicamente funcione, mas espiritualmente, irmãos, não dá para fugir do sofrimento sempre. O sofrimento, ele é necessário. Se foi do agrado do Pai moer a Cristo, em algum momento vai ser do agrado do Pai moer a você também. Acredite, em algum momento Deus vai ter que te moer para gerar em você amadurecimento e crescimento. O problema é que nós queremos aceitar o chamado de Deus para a prosperidade, a chamar o propósito de Deus para a paz, mas não queremos aceitar o propósito de Deus para o sofrimento. Quando a palavra, irmãos, nos revela que o chamado de Deus é sim para o sofrimento. Lá em 1 Pedro 2,21, quero ler com você. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque para isto sois chamados para quê, irmão? Para o sofrimento. Chamados para sofrer como Cristo sofreu. Se nós verdadeiramente queremos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo, não há um outro caminho se não seguir as suas pisadas, se não seguir o mesmo caminho. E o caminho de Jesus Cristo foi sim um caminho de sofrimento. Aquilo que você mais tenta fugir é aquilo que mais talvez te aproxima da realidade daquilo que Deus tem preparado para você. Quando nós fugimos do sofrimento, nós também estamos fugindo da realidade do reino de Deus. Estamos fugindo, irmãos, do galardão que Deus tem preparado àqueles que realmente entendem que foram chamados para a perseguição e para o sofrimento. Olha o que diz lá em Mateus 5, versículo 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas são palavras, irmãos, do próprio Jesus. Jesus estava dizendo, bem-aventurados que sofrem perseguição. Quando nós entendemos, irmãos, qual era a vontade de Deus para as nossas vidas, nós viemos para Garuva, decidimos morar nessa cidade, porque entendemos que nessa cidade estava o propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Nós sofremos muita perseguição e muitas injúrias. Aqueles que estavam aqui desde o começo, irmãos, acompanharam tudo isso conosco, viveram de certa forma tudo isso conosco. Nos chamaram de falsos mestres, de falsos profetas, que nós estávamos sendo levianos com a fé das pessoas, que nós estávamos enganando as pessoas, que nós estávamos indo tirar as pessoas de lugares onde elas estavam servindo ao Senhor. E tudo isso, irmãos, são todas mentiras que foram contadas a nosso respeito. Nós nunca agimos dessa forma. Aquela porta, irmãos, sempre vai estar aberta para receber a pessoa que vem de qualquer lugar. Então, irmãos, nós não temos o controle de quem entra pelaquela porta. Nós amamos todas as pessoas que entram naquela porta e querem caminhar conosco, elas são amadas de igual forma. E chegou um momento, irmãos, que isso começou a me incomodar, todo esse falatório, todas essas coisas. E um dia, no meu alto senso de justiça própria, tomei uma decisão. Vou embora porque eu não preciso passar por tudo isso.
não preciso ficar ouvindo todas essas coisas ao meu respeito, deixei a minha igreja, deixei minha cidade e eu não quero mais viver isso. E naquele dia, como todas as segundas-feiras, nós tínhamos reunião pastoral em Joinville. Todas as segundas nós íamos para Joinville ter reunião com o nosso pastor. E eu avisei a pastora, eu falei assim, ó, chega, acho que para mim deu. Não preciso viver isso, não preciso passar por isso. E hoje eu vou conversar com o pastor. E fui, cheio de justiça própria. Cheguei lá, comecei a conversar com o pastor e expor tudo que estava acontecendo. E esperando alguém que se comovesse comigo, se comovesse com o meu sofrimento, ou me encorajasse, ou dissesse, isso aí mesmo, larga tudo, vocês estavam muito bem aqui, vocês não precisam passar por isso. Enquanto eu falava com ele, eu não via comoção nenhuma, e eu via uma alegria no semblante dele que me irritava. Eu não entendia como que eu estava falando que eu estava sendo perseguido, que as pessoas estavam falando mal de mim, e ele estava assim, como se eu estivesse contando uma coisa muito legal. E o pastor sempre, quando você conversa com ele, ele fala bastante, você vai falando, ele geralmente, não que ele te interrompe, mas ele vai conversando, e naquele dia ele estava muito quieto, muito diferente do que ele realmente é, e ele só estava me escutando, e o que me chamava a atenção era o semblante dele. E daí quando eu terminei de falar, ele falou, filho, tu não está entendendo, tu não está entendendo a oportunidade que essas pessoas estão te dando. Cada uma dessas pessoas que tem feito esses comentários ao respeito de vocês, está te aproximando ainda mais do reino de Deus. Está tornando uma realidade do reino de Deus ainda mais próxima para a tua vida. E eu não entendi, pastor. Eu vou te mostrar. E ele leu esse versículo para mim, ele leu só o 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E naquele momento, irmãos, o meu coração se acalmou. E eu realmente entendi que tudo aquilo era necessário. As injúrias não mudaram muito, as perseguições não mudaram muito, mas a minha postura diante das perseguições mudaram. Eu entendi que era necessário passar por isso. E eu parei, irmãos, de olhar, porque os irmãos também não me ajudavam, os irmãos da igreja. Viu o que ele escreveu lá de novo hoje? Daí o que eu fazia? Eu ia lá ler. Daí eu entendi, eu não vou mais ler o que essa pessoa pensa a meu respeito, não me define. Eu não sou isso, por que eu estou me preocupando? Daí, irmãos, eu não sei se continuo escrevendo porque eu não vejo mais. Não procurei saber também. Quando alguém vinha falar, eu já falava, não fala. Não fala, que eu não preciso saber. Eu sei que as pessoas não faziam por mal, porque elas ficavam também indignadas. Mas, irmãos, foi toda essa perseguição que me tornou, irmãos, a pessoa que eu sou hoje. Que me tornou, irmãos, o pastor que eu sou hoje. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor pastor do mundo, mas o pastor que eu sou foi por ter enfrentado, por ter realmente abraçado aquela perseguição e entendido que ela era necessária para gerar amadurecimento na minha vida. Às vezes nós queremos amadurecimento, mas não queremos sofrimento. E não há amadurecimento espiritual sem sofrimento. Às vezes, irmãos, tem pessoas que você tem que falar com elas como bebês espirituais pro resto da vida, porque nunca amadurecem. Aquilo que Paulo fala sobre o leite espiritual, irmãos, chega. Não dá para querer tomar leite o resto da vida. Às vezes é necessário algo mais sólido. Às vezes é necessário um posicionamento mais sólido de alguém que realmente enfrentou as perseguições, o sofrimento para viver um amadurecimento. Essa semana eu estudei sobre isso, Deus me colocou essa mensagem sobre a importância de entender o sofrimento, e eu fui estudar sobre isso, fui ler sobre isso, e eu escutei uma mensagem do Douglas Gonçalves, e ele falou sobre o texto Romanos 8, 16 ao 19, e eu quero compartilhar essa revelação que eu recebi desse texto com você, através dessa mensagem. Romanos 8, 16 ao 19. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Qual é a diferença, irmãos, do versículo 16, que termina falando sobre somos filhos de Deus, para os filhos de Deus, do verso 19? Infelizmente, irmãos, na nossa tradução para o português, o verdadeiro sentido desse texto se perdeu, porque no original, filhos de Deus, do versículo 16, não é o mesmo termo usado para filho de Deus do verso 19. E se você tiver uma Bíblia, irmãos, que busca as palavras no original, você pode depois confirmar isso que eu estou te falando. E no verso 16, a palavra original é teknon. E teknon, irmãos, significa, se referenciava a filhos imaturos de Deus, ou seja, filhinhos pequenos,
bebês espirituais, porque no momento que você levantou a sua mão pela primeira vez e você confessou a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você se tornou um técnon, você se tornou um filhinho de Deus, um bebezinho de Deus, um bebê espiritual. E agora, ao longo da sua caminhada, precisa haver uma evolução, precisa haver uma transformação, para que você chegue lá no verso 19 e se torne o ruiós de Deus. E o termo usado no verso 19 é ruiós, que significa filhos maduros. Mas o que acontece entre o verso 16 e o verso 19 que gera essa transformação de técnon para ruiós, de filhinhos para filhos maduros? E é justamente o entender o sofrimento, o padecer. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Quando nós aceitamos o sofrimento de Deus sobre as nossas vidas, nós somos amadurecidos. E nós deixamos de ser bebês espirituais e nos tornamos ruiós. E a Bíblia fala que a criação, que o mundo espera pela ardente manifestação dos filhos de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, resumindo, o mundo está esperando os filhos de Deus se posicionarem, os filhos de Deus manifestarem a presença, o amor de Cristo. Mas quando que nós conseguimos gerar essa manifestação que o mundo espera? Quando nós somos maduros, quando nós nos tornamos ruiós. Você, como um bebê espiritual, vai conseguir manifestar muito pouco. Deus não quer que você seja eternamente um bebê espiritual. E tem gente que tem 1 mês de conversão e é um bebê espiritual, mas tem gente que tem 10 anos de conversão e ainda é um bebê espiritual, porque nunca aceitou sofrer nada por causa do Evangelho. Sempre fugiu de todo sofrimento, de toda forma de amadurecimento. Adultos hoje, irmãos, se comportando eternamente como crianças, porque nunca sofreram, porque os pais pouparam os filhos do sofrimento sempre. E o meu conselho como pai: não poupe os seus filhos do sofrimento sempre. Às vezes é necessário, irmãos, deixar que os nossos filhos sofram, para que eles também amadureçam. Irmãos, Deus não quer bebês espirituais para sempre. Deus quer que cada um de nós amadureça e cresça. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro para vocês. Eu tenho o Henrique. O Henrique tem 3 anos, mas o Henrique, ele é um bebezão. O comportamento dele é muito bebê. Se você analisar uma criança de 3 anos e o Henrique, você vai ver que o Henrique tem um comportamento bem diferente das outras crianças. Por exemplo, o Henrique ainda não forma frases. E o Benjamin, que é o meu sobrinho, irmãos, ele já é um tagarela. Ele já conversa e flui no papo ali, que vai e vai. Mas por quê? O Henrique, ele tem uma característica especial. O Henrique, ele tem autismo. Então ele tem um tempo de evolução e amadurecimento diferente das outras crianças. Mas para que haja esse amadurecimento, essa evolução no Henrique, foi necessário muito sofrimento. Como assim, pastor? Eu levo o Henrique na PAI, 2 vezes por semana. Eu levo o Henrique na Fone, em Joinville. E nas primeiras terapias ele gritava dentro dos consultórios. Era sofrido para ele estar lá dentro. E mais sofrido para mim estar do outro lado de fora, vendo meu filho chorando por mais de 40 minutos sem parar. Você acha que em alguns momentos eu não tive vontade de dizer assim: não vou mais levar meu filho para terapia, deixa, ele está sofrendo muito. E eu cheguei a falar para a Cristiane, falei: acho que não adianta esse negócio, ele só grita lá e não está resolvendo nada. E realmente nas primeiras semanas aparentemente não resolveu nada, mas ele começou a chorar menos na terapia. Hoje ele já forma frases, talvez frases que para você com o seu filho normal não represente nada. Mas para mim, eu quero mais macarrão, irmãos, para mim, escutar isso do meu filho, com as limitações que ele tinha quando ele começou as terapias, para mim é uma grande vitória, é uma grande evolução e um grande amadurecimento, gerado com sofrimento, meu e dele. Então você que é pai, deixa o seu filho sofrer um pouquinho, para o bem dele. Sofra você um pouquinho também, para o seu bem. Entenda que muitas vezes o sofrimento, irmãos, é necessário, porque às vezes através do sofrimento, Deus quer realizar algo na nossa vida. Você já percebeu que Jesus nunca reclamou de sofrimento? Mesmo sofrendo muito mais do que nós? A Bíblia diz que Jesus foi a ovelha muda, levada a um matadouro. Você nunca se perguntou por que ele nunca reclamou? Mesmo com tão grande sofrimento? Lá em Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu pelaquilo que padeceu. Ou seja, Jesus aprendeu com o sofrimento.
E muitas vezes nós queremos aprender, irmãos, de outra forma, e não há outra forma para sermos a imagem e semelhança de Cristo, senão seguindo as suas pisadas, senão seguindo o seu caminho. Esse é o convite de Cristo, para vivermos o sofrimento. Em Hebreus 12:2, nós entendemos de certa forma o porquê que Jesus nunca reclamou desse sofrimento. Porque quando nós entendemos o propósito do sofrimento, a recompensa do sofrimento, irmãos, o sofrimento se torna pequeno. Só que para algumas pessoas o sofrimento é muito grande, porque elas não creem na recompensa e não enxergam a recompensa. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para esse texto, por que Jesus Cristo suportou a cruz? Pelo gozo que lhe estava proposto. A palavra gozo, irmãos, fala de alegria. Existia uma alegria proposto a Cristo. Essa alegria, irmãos, é o reino de Deus. E por suportar, irmãos, a morte, por suportar a cruz, ele está onde? Sentado à destra de Deus. E há um lugar também preparado para mim e para você à destra de Deus. Porque Jesus disse: assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, aquele que vencer vai se assentar no meu trono. Se assentar num trono, irmãos, fala da realidade do reino de Deus, fala da realidade do galardão preparado para aqueles que sofrem perseguição. E Jesus não olhava para o sofrimento, Jesus olhava para a recompensa. E sabe por que muitos não querem sofrer? Porque não conseguem enxergar essa recompensa, não conseguem enxergar de fato o que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é muito mais complexo do que nós possamos imaginar. O reino de Deus fala de uma realidade que é aquilo que está dentro do seu coração e do meu coração. A realidade pelo qual pessoas são curadas, a realidade pelo qual pessoas são salvas, a realidade pelo qual casamentos são restaurados. Mas o reino também tem uma aparência e tem uma manifestação. E nós precisamos desejar essa manifestação. E é crer nessa manifestação do reino de Deus, irmãos, que nos faz olhar o sofrimento de uma outra forma. Nos faz não só olhar, mas encarar também o sofrimento. E o problema é que quando nós estamos diante do sofrimento, a nossa primeira postura é reclamar. A nossa primeira postura é reclamar do sofrimento e não abraçar o sofrimento como Jesus Cristo abraçou aquela cruz. Chegamos diante de Deus e muitas vezes oramos: Senhor, tu não está vendo o meu sofrimento? Quantos aqui, irmãos, já oraram dessa forma? Senhor, tu não está vendo o meu sofrimento? Irmãos, algumas pessoas que levantaram a mão e outras também oraram e não levantaram a mão. Mas muitos de nós às vezes questionamos a Deus pelo quanto que nós estamos sofrendo, porque criamos a ideia que Deus se comove com o sofrimento. Deus não se comove com o sofrimento, Deus se comove com fé. Deus se move por fé. Porque se Deus se comovesse com o sofrimento, Ele tinha tirado Jesus da cruz. Não houve sofrimento maior. E mesmo assim o Pai não se comoveu, porque o Pai não estava focado no sofrimento do Filho. O Pai estava focado no propósito desse sofrimento. E sabe qual é o propósito desse sofrimento? Você foi o propósito daquele sofrimento. Você foi o motivo de todo aquele sofrimento. Foi por causa daquele sofrimento que hoje eu e você podemos estar na presença de Deus. Por causa daquele sofrimento nós temos livre acesso à presença de Deus. E quando você entender que você também precisa sofrer, você também vai levar esse livre acesso à presença de Deus para outras pessoas. Claro que não através da sua vida, mas por fazer ela enxergar o sofrimento de Cristo. Mas para isso, irmãos, é necessário aceitar o sofrimento. E talvez você olhe para quanto Jesus sofreu, mas você tenha dificuldade de enxergar a humanidade de Jesus, porque ainda há pessoas que não conseguem compreender isso. Jesus suportou tudo porque Ele era Deus. Verdade, Ele era, mas Ele se fez homem, Ele se fez carne e Ele se fez servo. Tudo que Jesus sofreu, irmãos, foi como homem, porque a Bíblia diz que há um só Deus e há um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Foi Jesus Cristo, o homem, que cumpriu o plano da redenção. Ele sentiu na carne, Ele sentiu em sua humanidade todo esse sofrimento. E há pessoas que não enxergam isso. Por isso que Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Se Ele não tivesse vindo em carne, Ele não poderia desfazer as obras do diabo. Ele não poderia novamente nos entregar o governo das nossas vidas. Mas eu sei que é difícil
para muitas pessoas desconstruir isso. Então vamos falar de um outro homem, um homem chamado Paulo. Um homem que por muito tempo perseguiu a igreja, mas um homem que Deus chamou, mesmo com o seu passado obscuro de perseguidor da igreja. E quando Deus chama Paulo, lá em Atos 19:16 diz assim: e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando ele chama Paulo, antes de iniciar o ministério chamado do Paulo, Paulo já sabia que ele ia ter que sofrer. E eu acho que por ter recebido essa revelação em seu espírito, que Paulo teve tanta facilidade para aceitar o sofrimento da vida dele. E lá em 2 Coríntios 11:23, a gente pode ver um pouquinho do que foi o sofrimento do Paulo. Eu quero te convidar para essa leitura, 2 Coríntios 11:23, que diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar e em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de todas essas coisas exteriores, oprimia a Paulo o cuidado das igrejas. E o diabo, irmãos, sempre vai tentar oprimir aqueles que entendem a necessidade de cuidar da igreja. Não importa qual seja o seu ministério, ou qual a forma de exercer um ministério, todo mundo que entende que a igreja é responsável por cuidar da igreja de alguma forma. E quando nós nos posicionamos, irmãos, e entendemos o propósito de cuidar da igreja, o diabo tenta nos oprimir. O diabo tenta nos fazer parar com muitas mentiras. E o triste é que a grande maioria das pessoas, elas param em meio a essa opressão. Deixam para trás um chamado, deixam para trás uma obra interminada por causa do sofrimento. Esse sofrimento às vezes vem com decepções das lideranças. Mas eu não faço mais a obra de Deus, porque lá em 1950 o meu líder me decepcionou, a minha igreja me decepcionou. Irmãos, quem disse que a obra de Deus tem a ver com pessoas? Irmãos, nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus. Nós fazemos porque entendemos o propósito de Deus. A igreja, irmãos, cuidar da igreja não é cuidar simplesmente de uma denominação, não é cuidar de uma placa, é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas. E talvez você diga que você consegue fazer isso fora de qualquer sistema religioso, e amém, talvez essa seja a sua opinião, mas eu confesso que eu não acredito que alguém consiga fazer isso fora de um sistema, fora de uma cobertura. Porque, irmãos, não se pode ser igreja sozinho, porque igreja é uma edificação, igreja é uma construção. E se você não está numa construção, você é uma pedra isolada. E Deus chamou pedras, irmãos, para fazerem parte de uma edificação. Por isso que a Bíblia nos chama de pedras vivas, porque as pedras vivas estão edificando algo para o Senhor, independente das suas frustrações, das suas decepções e dos seus sofrimentos. Quando nós temos a revelação realmente do tamanho do amor de Deus e o que Ele fez por nós, nós somos imparáveis, nada mais nos para. O sofrimento não nos para. Não aceite parar em meio ao sofrimento. Continue crendo que esse sofrimento tem um propósito de te aperfeiçoar, de te tornar maduro espiritualmente, de realmente mudar a realidade de quem você é. Deus, irmãos, Ele é soberano, e Ele está usando todas essas situações para realizar um plano, para realizar uma obra através da minha vida e da sua vida. E quando nós criamos a consciência que Deus está fazendo algo em meio à nossa dor, nós mudamos a nossa postura em meio ao sofrimento, nós mudamos a nossa postura em meio às decepções, e nós continuamos crendo que Deus quer sim realizar algo através das nossas vidas, mas que todo propósito de Deus, que todo chamado de Deus vem realmente acompanhado de um sofrimento. A Bíblia fala que Davi
foi chamado para ser rei, que Davi foi ungido como rei. Mas quando Davi foi ungido como rei, ele estava onde? Pastoreando ovelhas. E de repente, ele é ungido rei. Daí automaticamente ele sai daquele pasto e se assenta num trono e começa a governar Israel. Não foi assim a história de Davi? Não. Davi passou 13 anos sendo perseguido, sem poder se assentar num trono que era dele, sem poder se assentar de algo que já tinham revelado para ele. Você é o novo rei de Israel. Mas um rei fugindo, um rei sendo perseguido. Por quê? Porque foi toda essa perseguição durante esses 13 anos que transformou um pastor de ovelhas em um rei de Israel. E você também é rei. Você é rei e sacerdote. Se de fato Cristo já te alcançou e você rendeu a sua vida a Ele, a Bíblia fala que Ele nos fez reis e sacerdotes. E quando as pessoas ouvem esse termo, que são reis e sacerdotes, mais uma vez, elas se imaginam nessa grande tranquilidade, sentada no mais alto e sublime trono. Um dia, irmãos, essa realidade do mais alto e sublime trono vai ser a nossa realidade. E eu creio nisso, irmãos, e você também precisa crer, que nós estaremos sentados no mais alto e sublime trono. Mas o que vai nos levar a esse trono, irmãos, é aceitar a vontade de Deus, o propósito de Deus, acompanhado de perseguição e sofrimento. Às vezes nós queremos a vontade de Deus, as promessas de Deus, mas esquecemos que elas vêm acompanhadas de sofrimento. E sabe por que Deus permite que você sofra? Sabe por que Deus permite as perseguições, o sofrimento, as fraquezas? Porque essa é a forma dele aperfeiçoar o poder dele em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Por isso é necessário verdadeiramente expor as nossas fraquezas para Deus. Não que Ele não saiba, não é novidade alguma para Ele. Não é novidade alguma quais são as suas fraquezas. O problema é que em meio à fraqueza e ao sofrimento, muitas vezes a nossa oração tem sido: aparta de mim, tira de mim, afasta de mim. Quando a nossa oração deveria ser: Senhor, eu entendo o sofrimento, então me dá graça, me dá força, me fortalece para enfrentar essa luta, enfrentar esse sofrimento, porque eu sei que no final dessa luta, Tu tem algo preparado para mim. Eu sei que no final desse deserto tem uma terra prometida me esperando. Então eu não quero mais me afastar, eu quero abraçar todo sofrimento que tem propósito, porque eu quero me tornar maduro, eu quero me tornar verdadeiramente aquilo que você sonhou para que eu fosse. Deus tem um sonho com você, Deus sonhou algo para você, e por mais difícil que pareça, creia que essa vontade que Deus sonhou para você é boa, perfeita e agradável. Mesmo que agora você não entenda, mesmo que agora você não enxergue dessa forma, mas não troque nada nesse mundo pelo propósito de Deus, pela vontade de Deus. Pastor, mas fazer a vontade de Deus dói tanto. Pois é, eu sei. Eu sei que aqui muitas pessoas feridas, muitas pessoas que sofreram e por causa desse sofrimento abandonaram o chamado de Deus. Continuam tendo fé, continuam crendo em Deus, mas deixaram que a ferida e o sofrimento tornassem vocês infrutíferos. E essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem de condenação. Talvez o diabo tenha tentado botar isso na sua mente. Lá vem o pastor. Não, irmãos, essa é uma mensagem de encorajamento. Essa é uma mensagem para te encorajar, abraçar esse sofrimento. Independente de quanto tempo você tenha abandonado algum sofrimento que você hoje entende que é necessário. Que é necessário passar por esse sofrimento para realmente, irmãos, viver o propósito de Deus. E hoje, irmãos, é noite de dizer sim a esse chamado.